Eu sei que você pode estar procurando um rádio portátil estéreo e barato. E se deparou com o rádio Livestar CNN 752RU, estilo boombox retrô anos 80. Quando eu encontro esses rádios portáteis baratos com 2 alto-falantes, eu sempre me pergunto, é estéreo ou mono? Muitos são fake, embora tenha 2 alto-falantes, não separam os canais. Se a sua dúvida é essa, hoje vamos acabar com ela. Eu vou abrir a caixa do Livestar CNN 752 e descobrir se ele pode ser utilizado para rádio escuta ou é apenas um aparelho doméstico para ouvir a rádio local. Hoje eu trago mais um rádio que é indicação de um seguidor do canal, o Livestar CNN 752RU. Este rádio aqui já está no mercado há um bom tempo. Os mais antigos tinham uma outra denominação, eu acho que era 752U, algo do gênero. E segundo pesquisas que eu fiz, era melhor que este aparelho aqui. Não sei, eu não tive o modelo antigo, mas eu vou abrir a caixa agora, nós vamos descobrir um pouquinho sobre esse aparelho, que ele remete àqueles boombox dos anos 80. Vocês lembram os rádios gravadores que tinham AM, FM, ondas curtas, com 2 alto-falantes? Estéreo. Esse aqui eu não sei se é estéreo, né? Ele tem 2 alto-falantes, mas eu já tive uma experiência ruim com esses rádios de 2 alto-falantes. Então, até o final do vídeo, eu vou contar para você se esse rádio é estéreo ou não, ou só é um rádio fake. Tem muito rádio que, na verdade, não é aquilo que apresenta ser nas suas configurações. Aliás, tem algumas coisas estranhas aqui que eu vou mostrar agora quando eu abrir a caixa para vocês acompanharem e perceberem alguns detalhes que me chamaram bastante atenção. Antes de abrir a caixa, vamos dar uma olhadinha por fora. Rádio com 11 bandas AM/FM, de ondas curtas de 1 a 9, com USB, cartão SD e TF. Aqui as informações do rádio, e aqui ele informa que é FM de 76 a 108 MHz. Então tem a banda estendida para você que está nos grandes centros, que tem já emissoras funcionando, a banda estendida. RMS, que é a potência de saída, com alto-falante de 4 ohms de 10 watts. Então a potência de saída de som é 3 watts. Agora, aqui em cima, onde é que eu vi? Ó, aqui ó, ele fala 10 watts RMS. Então aqui nós já temos um problema, que aqui ele passa uma informação e aqui passa outra. Eu creio que essa seja a informação correta e não essa aqui, porque aqui fala que o alto-falante tem 10 watts. Então seria a potência dos alto-falantes. Então vou conhecer um pouquinho do rádio. Ele deve ter uma bateria interna, mais as pilhas, o compartimento das pilhas. E aqui um manual simples de informações do rádio. Embutido bateria recarregável, 1.300 mAh. Tem mais alguma coisa aqui? Não. É o Livestar. Olha, à primeira vista, é um rádio bem bonitinho, assim, estilo retrô. Aqui nós temos um LED para quando estiver tocando as MP3, entrada USB, cartão SD e TF. Play, pause, repete, avançar e retroceder. E aqui as informações das bandas, ó. FM. Opa! 88 MHz, hein? Olha só. Aqui ele diz 88 MHz. Esse rádio não vai a 76 MHz, como diz na caixa, hein? Aqui a informação, ó. Do outro lado. 76 a 108. 88 a 108. Nós já temos uma outra informação errada aqui no rádio. E nós temos 9 bandas. Ele vai de 120 metros até 13 metros. Além do AM aqui embaixo, ó. Então, aqui em cima está o seletor de bandas, ó, FM, AM, e aí nós temos 9 bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso aí. As 9 bandas do rádio. Aparentemente o rádio está bem construído, tá? Não tem nada assim de especial. É um rádio que lembra bastante alguns aparelhos ali, os primeiros que começaram a aparecer da China nos anos 90.
Espero que a qualidade seja superior. Ele tem uma antena telescópica, bem grande até, deixa eu ver aqui. É uma antena grande, ela deve ter em torno aí de 70 centímetros. Uma antena 360, então pode girar em qualquer direção. Aqui atrás ele traz as informações, olha só, 88 a 108 MHz, hein? A caixa está passando informação errada, hein? Não pode a caixa dizer uma coisa, a gente está pensando que está comprando algo e o rádio vem numa outra frequência aqui, ó. E ondas curtas de 4.7 a 22 MHz. Então ele tem um cabo aqui para fazer a ligação diretamente na rede. Provavelmente o cabo está dentro aqui do compartimento das baterias, ó. Então ele funciona com 3 fontes de energia. Bateria interna, e aqui nós temos 4 pilhas D, que são as pilhas grandes, e temos um seletor aqui, ó, 220 e 110 volts, tá? Em 220. E mais a bateria interna. Vamos ligar aqui para ver se ele vai funcionar. Ó, já ligou. Ele está no IP3, sai no rádio agora sim. Está com bastante ruído aqui, interferência dos LEDs. A antena recolhida aqui, ele está recebendo o sinal. Sempre lembrando, tá? Eu estou a 50 km das torres, então não pegar emissoras com a antena recolhida é porque é por causa da distância. Aqui é a Rádio Nostalgia, que é a mais potente da região, e essa chega com sinal mais forte, eu consigo fazer o teste aqui. Se tem algum outro sinal que chega com a antena recolhida? Eu já notei de sair daqui um problema. Ele está marcando ali, ó, 104 MHz. Essa frequência dessa rádio é em 101.3. Para vocês verem como esse rádio não segue uma linha correta aqui da sintonia, não tem calibração nenhuma. Depois nos testes nós vamos ver direitinho como ele vai se comportar. Na parte frontal estão todas as funções. Nós temos os fones, o volume, liga e desliga a função MP3 e rádio, entrada para 6 volts DC, então você pode alimentar ele com 6 volts aqui, tem a bateria interna, tem a energia aqui, ó, na tomada, e tem as quatro pilhas aqui, então são 4 fontes de energia, hein? Interessante, hein? Você tem um rádio com 4 opções aí. Eu resolvi dar mais uma olhada aqui neste manual rápido, e aqui tem uma informação muito importante. Ele fala que o interruptor de alimentação número 17 pode escolher o estilo da bateria. Posição BC é bateria recarregável, posição B, bateria seca. Ok. Botão interruptor de alimentação 17. Cadê ele? Posição BC e posição B. Vamos dar uma olhada de novo? Dando uma olhada aqui em cima, ele fala para abrir a chave liga-desliga 17. O liga-desliga dele tá aqui, ó, que é a MP3 ou rádio. De qualquer maneira, ele está ligado nas duas, ó, não está selecionando nada. Então, realmente, eu não encontrei essa função aqui, que aqui dentro só tem informação de 110 e 220, que eu fiquei pensando se seria seguro colocar as pilhas grandes aqui com a bateria ao mesmo tempo, e se ele estaria tendo algum tipo de chaveamento automático ou não. Então, fico alerta aí em relação a essa questão também. Se você tiver alguma informação e puder colaborar, coloque aqui embaixo nos comentários. Outra coisa que eu percebi neste rádio é que o botão também não é preciso aqui da troca das faixas. Então aqui nós temos o seletor. Só que o seletor aqui, ó, ele está no FM, e quando eu passar para AM ele não vai marcar no AM, ele vai marcar no FM. Deixa eu dar um foco aqui, ok, ó. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil, ó. Olha ali, ó, a marquinha. Ele está no FM, na verdade está no AM. Agora ele está marcando aqui, ó, que seria no AM, só que ele não está no AM, ele está em ondas curtas. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a marca tá ali, ó. Só que ele não tá marcando em cima do 9, ele tá marcando no 8, ó. Ó, o 9 tá aqui e o 8 tá aqui, ó. Ele tá mais pro 8 que pro 9. Então, também não é preciso aqui esse botão, ó. Ele é muito parecido aqui nessa parte com o Lelong, né? 604. Aqui mostra os continentes. Mas, basicamente é isso aí. Não tem muito que falar deste aparelho. A gente vai lá fora agora e vamos fazer os testes. Vamos fazer os testes e descobrir se este rádio tem uma boa qualidade de recepção. E depois dos testes de frequência, eu vou fazer os testes do cartão pendrive e a gente vai ver se a qualidade de som é boa. Eu vou levar ele lá para dentro da minha cabine de áudio. Puxei meu coração. Melhor pra... Isso é Telecom Mioto Fronteira. E aí, qual dessas 6 músicas aqui você gosta mais? Vem pelo nosso WhatsApp da Band FM no 119... Opa, Band FM em 100 MHz? Olha ali, a escala totalmente errada. A Band é 96. Então ali 96 deve pegar a Itapema. A rádio Presidente Getúlio, 70 quilômetros. E é isso aí, fica difícil sintonizar as rádios sem saber exatamente o ponto certo. Vamos ver no AM se consegue sintonizar a Rádio Guarujá de Florianópolis, que é a única emissora que eu recebo durante o dia. Só ruído, né? Vamos fazer o teste aqui. DGN-DE 13, para comparar a sensibilidade do AM. Aí o volume é baixo. Mas tá aí, ó. Recebendo no DE13. Mas o Livestar CNN 752RU não recebe. Vamos fazer mais uma tentativa. Até buscando um pouquinho antes. Não tem condições. ZYC696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Aí em 19 metros, chegando muito bem o som da Rádio Inconfidência. Começa agora na Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do...注入更多稳定性、确定性。中国中央政治局常委、中央纪委书记李希2号在北京会见来华出席2025年上海合作组织峰会和纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动的。das rádios chinesas. 李希表示，中方赞赏总统先生坚定。Bom, já estou dentro da minha cabine e agora nós vamos fazer o teste de som. Para não ter nenhum tipo de reflexão de áudio, numa cabine fechada, e a gente tem assim o som mais puro e mais limpo. Então,
vamos ligar o rádio. Eu ia colocar ele do lado de um outro rádio portátil pequeno para a gente fazer um comparativo de som. Mas já fiz aqui um teste preliminar e vejo que não é muito necessário. Vocês já vão notar aí a qualidade de som do aparelho. Bom, o rádio ele tem aí um som médio agudo. Não chega a ser um som muito metalizado, mas tem sim. Por um rádio que tem 2 alto-falantes, eu esperava melhor qualidade de som. Não tem qualidade de som refinado. O som é médio agudo, meio metalizado. Para um rádio que se propõe a ser estéreo, precisa ter mais qualidade, deixa a desejar. Para quem tem ali o pendrive e coloca um MP3, a qualidade fica um pouco melhor, mas não pense que vai melhorar muito não. E daqui a pouco eu vou te responder, é estéreo ou mono? O que você acha? Definitivamente não é um rádio para fazer escutas avançadas. Tem recepção de sinais em todas as bandas, mas o Livestar é um rádio para deixar lá no cantão, escutar uma rádio local. Aí tem um ponto positivo para quem gosta do pendrive, do cartão SD, ele não tem Bluetooth, mas dá para rodar um MP3 e fugir da programação ruim de algumas emissoras. Então você pode ali fazer a sua playlist e curtir o rádio. Com essa qualidade de som, tem opções melhores no mercado. Eu fiz uma playlist, coloquei aqui neste card para você dar uma olhada depois, os comparativos com os rádios da Lelong. Aqui embaixo também na descrição do vídeo tem o link. E aí você vai ter uma clareza sobre qualidade de som nestes rádios de baixo custo. Vamos lá, R$ 130 é o preço deste aparelho. Está dentro da realidade? Sim, está dentro da realidade deste modelo. Mas eu acredito que dá para encontrar um rádio melhor para você. Eu repito, tem opções melhores no mercado. Tem gente que vai gostar deste aparelho e não tem problema. Aqui embaixo eu deixei uma playlist com vários rádios portáteis para você passar o dia dando uma olhadinha. Agora a pergunta que vale 1 milhão. Este rádio é estéreo ou é mono? A resposta é simples. Depende. Se você estiver ouvindo rádio FM, é mono. Se você estiver ouvindo MP3, é estéreo. Ora, um rádio que tem 2 alto-falantes e só roda estéreo no MP3, não tem FM estéreo, é um rádio incompleto. Não faça então um rádio com 2 alto-falantes e com uma qualidade razoável, porque não passa disso. Deveria ter estéreo no FM. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do rádio? Compraria o Livestar CNN 752RU? O que você acha? Concorda com a minha opinião? Discorda? Achou alguma outra coisa que é legal ou não é legal? Coloque aqui embaixo nos comentários, porque essas opiniões vão sempre ajudar alguém que está procurando por um rádio. Muitos rádios que eu testo aqui, eu não sou o dono da verdade, muitos rádios que eu testo aqui, eu peguei eles só para testar, fiz os testes, não usei no dia a dia, porque são muitos rádios, e não tem aquela percepção de quem já usou o rádio. Por isso que é bom você pegar e colocar a sua opinião aqui embaixo. Mesmo que não tenha usado, você vai ter uma percepção também do que eu estou falando. Acho que o Fábio está certo, acho que eu não concordo bem com aquilo ali. E esses comentários vão ajudando outras pessoas que estão buscando o rádio e comprando o rádio pela primeira vez. Isso que é o mais legal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Se você quiser se tornar membro do canal e me auxiliar a comprar rádios, eu agradeço muito. Muita gente pede para mim, Fábio, eu quero ver o rádio X, o rádio Y. Tem um probleminha, gente, eu não consigo comprar todos os rádios. A partir de R$300 para cima, eu tenho um orçamento para um mês. Eu dependo exclusivamente do orçamento do canal.
Então, se o canal não conseguir gerar recursos para comprar esses rádios, eu não consigo colocar eles aqui. Por isso que é importante você se tornar membro. Quanto mais membros você pagar lá um pouquinho por mês, eu consigo trazer rádios mais caros. Então, rádios a partir de 300, 400, 500, 800 reais, eu só vou conseguir colocar aqui no canal se eu conseguir verba para comprar esses rádios. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar as notificações, porque sem elas você pode perder conteúdos bem interessantes. Você já viu o podcast que eu fiz com o Alisson? Ainda não assistiu? Dá uma clicada aqui e olha o bate-papo que nós fizemos. Eu volto em breve com mais informações sobre rádios, rádio escutas aqui no DXFM Rádio. Fui!